Glória a Deus, a paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o pastor Lucas Magelo para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez, nós estaremos lecionando a lição de número 11, Atributos da Unidade na Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Esta lição é a lição da qual o Senhor, com certeza, irá falar muito ao nosso coração. Eu quero pedir aos irmãos, por favor, não deixe de acompanhar esta lição de hoje. Estou gravando o áudio, pois não está dando para fazer a filmagem, mas creio que já já nós estaremos fazendo a filmagem, né? Aonde com certeza será bênção também. A lição de hoje é a lição que se dará no dia 14 de junho de 2020. Estamos chegando ao final desta lição maravilhosa. Eu espero em Deus que você seja abençoado por esta lição. Atributos na unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Quero pedir a você, se você puder, se inscreva nesse canal, nos ajude a compartilhar essa ideia. A nossa intenção é, juntamente com outros milhares de professores da Escola Bíblica Dominical, abençoar a vida daqueles que procuram o ensino da Palavra de Deus. Amém? Vamos aí, então, para o nosso texto áureo. Rogo-vos, pois, eu quem, irmãos? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso e ele espera aconselhar a igreja do Senhor. Rogo, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com a que fostes chamados. A verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Sem sombra de dúvida, o Senhor, Ele vai nos abençoar com a sua palavra. Eu espero que você possa acompanhar e assim, com certeza, irmãos, com certeza vai ser uma bênção, amém? Vamos então aí para nossa introdução. Eu quero já começar com você nessa introdução que diz: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, o nosso texto classe, né? Nossa leitura em classe, ela está registrada em Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 4, e também Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. Né? Vamos ganhar um pouco de tempo, vamos aí para a nossa introdução. Irmãos, logo na nossa introdução, nós vemos que o apóstolo Paulo, após sair de um período de oração em favor da igreja, ele estimula os cristãos a viverem para a glória de Deus. Esta é uma característica comum do apóstolo Paulo, a preocupação com a igreja, a preocupação com o povo de Deus. O apóstolo Paulo não só orava, mas como ele tinha também em seu coração o cuidado, o zelo de orientar a igreja do Senhor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, era Saulo. Sabemos que na estrada de Damasco, o Senhor tem um encontro com o apóstolo Paulo. Paulo, que até então era Saulo, ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia os santos de Deus por não conhecer a verdade. Só, irmãos, que quando o apóstolo, melhor dizendo, Saulo, ele tem um encontro com o Senhor, ele agora é conhecido como Paulo. E a partir desse dia que ele tem um encontro com Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele agora começa a pregar por todos os lugares. Ele ministra o evangelho.
ele ensina o evangelho, ele discipula, ele passa a ter o cuidado com as almas, ele passa a amar as pessoas, ele passa a ver as pessoas como algo extremamente precioso para o Senhor. Características, meus irmãos, como essa, devemos ter em nosso coração. E aqui, logo nessa introdução, eu quero deixar 3 pontos importantes que o apóstolo Paulo ele fundamentou, né? Quando ele estava ali orientando, quando ele estava ali motivando a igreja de Éfeso, ele deixa 3 coisas importantes para o povo de Deus, que era a primeira, humildade. Nós sabemos, irmãos, que o cristão que não tem humildade não consegue agradar a Deus. O cristão não consegue alcançar a Deus. É preciso ter humildade. Nós conseguimos alcançar a Deus quando nós temos humildade. E o apóstolo Paulo, ele ensinando para a igreja, ele também fala da mansidão. Porque o evangelho, irmãos, ele é manso. O evangelho é as boas novas. O evangelho traz paz e não contenda. Mansidão, irmãos, é o que nós temos que ser, manso de coração. Não podemos ser ignorantes com relação à fé e à verdade. O apóstolo Paulo deixa claro e ele mostra para a igreja de Éfeso que ele preocupava com a igreja. Ele mostrava o cuidado que ele tinha com o povo e o ensino. E outra coisa, longanimidade. Então, o que leva a igreja a ser uma igreja santa aos olhos de Deus são essas 3 coisas: humildade, mansidão e longanimidade. E isso ele demonstra de forma muito positiva para a igreja de Éfeso. Vamos aí para o primeiro tópico. Para haver unidade, é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para fortalecimento da comunhão cristã. Irmãos, qual foi a vez que você viu alguém pregando sem humildade? Alguém falando sem humildade? Qual foi a vez que você viu um cristão sem humildade? Eu quero dizer que isso acontece no nosso dia a dia, a falta de humildade, mas não deveria ser assim. O apóstolo Paulo, ele mostra para a igreja que o povo de Deus, eles devem ser conhecidos como um povo separado, um povo diferente. E a humildade deve fazer parte. O primeiro subtópico diz o modo digno do viver cristão. Diz assim: a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da sua vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. A igreja, isso pressupõe que o andar cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus. Irmãos, quando se tem humildade, nós conseguimos alcançar o favor de Deus. Nós conseguimos ser igreja. Quando temos humildade, nós conseguimos ser servos. Nós conseguimos ser filhos. Mas faltou a humildade. Falta a comunhão. Paulo está mostrando, o apóstolo Paulo, ele está mostrando para a igreja que se ela andar com humildade, ela vai alcançar o estado perfeito que Deus quer. É como diz que o cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então é importante que o cristão tenha humildade. A humildade, segundo o subtópico, a humildade
para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. E você acha que isso, irmãos, está relacionado só com a antiguidade? Você acha que isso ainda não acontece nos nossos dias de hoje? Você acha que ser humilde nesta época, muitas das vezes, não é visto pelas pessoas como um sinal de fraqueza nosso? Como um sinal de fraqueza e de até mesmo de caráter, falta de caráter e de amor próprio? O mundo anda na contrapartida com a igreja. Há uma inversão de valores muito grande. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, que é maior humildade do que essa, irmão. Jesus lavando os pés dos seus discípulos, demonstrando humildade, demonstrando que por mais que a sua posição fosse elevada, ele servia. Características como essa tem que ser o servo do Senhor. Independentemente se ele é pastor, se ele é missionário, se ele é presbítero, evangelista, diácono, qual seja o status, qual seja a sua posição eclesiástica na igreja, ele tem que ter humildade. Ele precisa ser tomado por humildade. Ele não pode ser soberbo. Terceiro subtópico aí, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modestia em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem coletivo da coletividade. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. Irmão, você quer saber se você está com o Espírito Santo na sua vida? Veja se tem humildade. Veja se a verdadeira humildade se revelou no seu coração. Porque só pode ser revelada para aquelas pessoas que alcançaram o Espírito Santo. E eu quero dizer para você, não é? Que o Espírito Santo está para todos nós. Para todos, inclusive para mim e para você que está nesse estudo aqui. A síntese do tópico primeiro é: a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Só Ele pode produzir isso em nós. Só o Espírito Santo tem essa capacidade. Vamos aí então agora para o segundo tópico. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão, irmão, é um fruto do Espírito Santo. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, por trato para o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, você vai notando que a humildade e agora a mansidão, ela está ligada diretamente ao envolvimento com o Espírito Santo. Porque a mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão, como já foi falado aqui, está ligada à ternura, gentileza, cortesia e paciência. Paciência com quem, irmãos? Paciência muitas das vezes com aquele que não conhece a palavra. Paciência com aquele que muitas das vezes é ignorante no agir. E você tem que ser manso, você tem que ser humilde, você tem que expressar isso em você, porque isso é ser gentil. Isso é ter cortesia. Isso é ter o fruto do Espírito Santo.
O segundo subtópico, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre os outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Irmãos, isso é muito importante. Nós temos que olhar para esses homens que passaram nas escrituras, né, que passaram na história, que estão registradas, e nós temos que nos assemelhar, nós temos que procurar ser como eles. Porque eles agradavam a Deus, e se você quer agradar a Deus, então a resposta, irmão, não está no presente, a resposta está no passado. O que foi que eles fizeram, que fizeram deles quem eles são? O que eles se tornaram? Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole quando era injustamente caluniado. Quem é que nunca leu nas Escrituras o julgamento? Quando pegaram nosso Senhor e levaram ele, humilharam ele, e ainda assim ele, com mansidão, ternura nos olhos, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu não sou Jesus. Não precisamos ser Jesus para seguir o exemplo do nosso mestre. Nós precisamos compreender a verdade. E a verdade é que Jesus foi manso. E ele falou que nós devemos seguir o seu exemplo. No seu julgamento, ele não se precipitou. No seu julgamento, ele não falou qualquer palavra em sua defesa. Como diz a palavra em Isaías, em silêncio foi levado para o matadouro. Então que sejamos assim. O terceiro subtópico diz assim, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Esse, irmão, quer dizer para você, é a verdadeira mansidão. Ser manso não é recrutar sentimentos maldosos, brigar. Como diz alguns, eu sou um servo, mas eu não piso no meu calo. Irmão, não devemos ser assim. Jesus foi o nosso exemplo. Jesus foi um exemplo de caráter e de mansidão. A verdadeira mansidão, irmão, ela consiste nisso. A verdadeira mansidão está ligada ao autocontrole emocional. É como aquela palavra que diz que o tolo fala precipitadamente. Ele não pensa para falar, ele fala sem pensar. O manso não. O manso, ele escuta. E às vezes, quando ele percebe que o cenário está ligado à briga, à contenda, ele prefere se calar. Ele não pronuncia qualquer palavra, porque ele sabe que aquilo ali vai gerar briga. Ele sabe que o fim daquilo ali é briga. E todos aqueles que têm o fruto do Espírito, eles têm olhos de águia. Nosso quarto subtópico diz, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada. Ele transmite a ideia de pacificação, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa que não busca os seus interesses, é uma pessoa que não busca contenda, não é agitadora. Em lugar de sentimentos facciosos, ele apresenta o espírito manso e ganha, muitas das vezes, todos ao seu redor.
a síntese desse tópico 2 é: a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação do conflito na igreja. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Se vocês não pronunciarem as acusações, as perseguições, assim terá ganhado o coração do Senhor. Paulo, ele é um exemplo claro disso. Terceiro tópico diz: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, irmão, nada mais é do que o fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, de tolerância e de constância. É saber que muitas das vezes você está com a razão, mas para o bem comum você se cala. Para o bem comum você se faz às vezes de errado para ganhar os que estão errados. E assim, irmãos, como diz no subtópico 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio. Então isso acontece, irmão. Provocações constantes, atitudes carnais que geram contenda, que geram briga, que geram intriga. Muitas das vezes, irmão, nós vamos ter que liderar o perdão. Porque o perdão está ligado à longanimidade. O perdão está ligado a tolerar os fracos. O perdão está ligado a tolerar as aflições, ou melhor, as provocações. Para ficar fixo aqui na nossa cabeça, a longanimidade, irmãos, é qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas. Então, nós entendemos essa palavra. A conclusão, estamos chegando ao final, e para concluir esta maravilhosa lição de hoje, nós vamos dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado muito grande com a igreja. Esse cuidado deve seguir. Nós devemos nos preocupar uns com os outros. Nós devemos evitar os conflitos desnecessários. Nós devemos lutar pela paz. Nós devemos lutar pelo bem comum de todos e não o mal comum. Nós devemos lutar para que tudo corra conforme a vontade de Deus. Porque quem defende a igreja é Deus. Quem defende a igreja é o Senhor. Então precisamos ficar atentos com relação a estas coisas. Amém, irmãos? Esta foi a lição de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta palavra. Quero pedir para você mais uma vez, se inscreve nesse canal, irmão, nos ajuda a compartilhar. Amém? Porque certamente, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida.